boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Meu nome é Maria Augusta Rufino, eu sou professora da Casa Educação, mas também sou educadora educacional, palestrante, autora de 3 livros e que venho trabalhando principalmente no tema de inovação e metodologias ágeis voltado a um RH ágil e trazendo essa nova posição das pessoas dentro das organizações. Fabiano? Opa, muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maria Augusta. Boa tarde, Aline. Bom, fazendo uma rápida apresentação aqui, sou Fabiano Rangel. Atualmente eu respondo como Head de Desenvolvimento Organizacional e Institucional na Leão Alimentos e Bebidas, o que muita gente conhece mais facilmente como Mate Leão, aquela que faz o famosinho chá há pelo menos 121 anos, é uma das poucas empresas centenárias em operação no Brasil, com muita história para contar e muita disrupção ao longo desses anos, e a gente, sobre essa perspectiva, com o foco no aprendizado contínuo, a gente vai discutir um pouquinho nesse painel. Para complementar minha apresentação aqui, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem cisgênero, branco, estou vestindo uma camisa preta, tenho ao meu fundo uma estante com livros e enfim, alguns adereços. É um prazer enorme estar aqui com vocês e aproveito até para reforçar um recado importante da plataforma Melhor RH. Tem aí no link abaixo da plataforma um QR Code para que quem puder se sentir à vontade contribua para a Casa Hope. A Casa Hope tem uma causa fantástica de um cuidado especial no acolhimento com pessoas, com crianças em particular, que eventualmente tenham sido acometidas com câncer. Maria Augusta, vai ser um prazer enorme estar aqui contigo, ouvindo muitas suas provocações e tentando responder ao máximo possível, tentando pelo menos, né? E com a Aline aqui trocando algumas ideias. Bom. Muito bem, acho que você agora, né? Obrigado, Fabiano, obrigado, Maria Augusta. Um prazer estar aqui com todos vocês, junto com os meus colegas. Eu sou Alain Rosolino, desde outubro de 2019 responsável da área de pessoas e organização do Grupo Enel. Rapidamente sobre a Enel. A Enel é uma empresa, a Enel Brasil é parte de um grupo multinacional que é a Enel, que é um importante player no setor da energia elétrica. No Brasil possuímos participações importantes em 3 empresas de distribuição elétrica, com quase 15 milhões de clientes, e somos um dos mais importantes players na geração renovável, com quase 6 gigawatt de usinas em operação, em construção, e naturalmente estamos presentes no mercado de comercialização da energia elétrica e no setor de produtos inteligentes e digitais relacionados à eficiência energética, mobilidade elétrica, iluminação pública, etc, etc. Será um prazer estar aqui conversando com os meus colegas. Muito obrigado. Diante de tanta descrição, Alan, como que a gente pode trazer esse conceito do lifelong learning, ou do aprendizado contínuo, que diríamos em português? Como que vocês têm visto isso hoje na Enel? E também já passo isso ao Fabiano, dentro do Grupo Leão, como que a gente tem trabalhado, como que é na vida de vocês, no dia a dia, né? Eu me considero uma estudiosa desde sempre, não me vejo parando nesse processo, e a gente vai poder trocar algumas ideias sobre isso, mas é o tema do nosso painel. Como que a gente pode ver isso hoje dentro das organizações de uma forma que não fique saturado, que as pessoas não cansem ou que não abandonem a ideia antes de concluir tantos treinamentos que são oferecidos, né? Que experiência vocês trazem disso para a gente poder discutir aqui? Sim. Fabiano, inicia você, depois... perfeito. No, io acho importante fazer uma reflexão sobre o significado de lifelong learning, no? De aprendizagem contínua. Eu acho que o conceito de aprendizagem contínua está relacionado a um hábito, no? De buscar de forma permanente e contínua novo conhecimento, no? E di tornare a aprendizagem, no?
uma regra do dia a dia. É importante também destacar que aprender não significa apenas consumir novos conteúdos, significa depois aplicar aquele conhecimento no nosso dia a dia, na tomada de decisões, naturalmente com um impacto no negócio, porque existe uma relação importante, uma conexão importante entre aprendizagem contínua e resultado no negócio e capacidade di un'impresa di si reinventar continuamente e di innovare. Io gosto molto di una frase, no, do Benjamin Franklin che falava o seguinte, no? Dígame e vou esquecer, ensina-me e vou lembrar, envolve-me e vou aprender, no? Essa frase destaca muito a importância da experiência no conceito e na estratégia de aprendizagem contínua. A experiência é um momento importantíssimo e por isso estamos olhando na Enel o conceito de aprendizagem contínua com um olhar holístico. Falar di apprendizagem contínua significa falar di treinamento, significa falar di desenvolvimento, significa falar di cultura, significa falar di organização e depois podemos aprofundar esse conceito um por um. Muito bom. Não, e é super importante porque o que a gente vê de um outro lado, enquanto educadora corporativa, enquanto professora de instituições como a Casa Educação ou de outras instituições, é que hoje, se nós não vemos um propósito em quem participa, existe inclusive um abandono, por mais que as instituições estejam aplicando recurso em cima disso daí. E passa para nós um processo de motivação contínua dessas pessoas que estão, para que elas encontrem essa razão de continuar estudando. Por que motivo eu faço isso, né? Eu gostaria de ouvir o Fabiano também, Fabiano, sobre essa posição de vocês dentro da Leão, como que vocês têm visto isso, qual é o grau de envolvimento das pessoas, como que a gente atrai essas pessoas para esse processo, para que a gente não precise empurrar tanto, né? Eu sempre digo, cada vez que a gente empurra um adulto, alguma coisa está equivocada, né? Como é que vocês têm visto isso? Tá, o teu microfone está fechado. Perdão. Eu já fui no embalo aqui falando, não me dei conta disso, mas enfim. Eu acho que você me puxa para a conversa, já fazendo uma provocação, que eu particularmente jogo fundamental, e eu vou simplificar até uma das suas falas ali, porque a gente trabalha muito com essa discussão dentro da Leão, de como que a gente se conecta com o adulto, né, tratando o adulto como adulto, né, e isso pode parecer simples, mas tem uma complexidade por trás, porque a gente tem uma tendência natural de estabelecer as coisas por um viés ainda, da forma como a gente aprendeu até então, de comando e controle. E cada vez mais a gente percebe que a sociedade está caminhando para uma dinâmica muito mais protagônica. Isso faz com que as pessoas vão desenvolvendo seus próprios interesses. E a gente falou aqui da aprendizagem contínua, e a primeira pergunta que se deve fazer por trás dessa aprendizagem contínua, né, é para quê e por quê? Porque quando eu me pergunto sobre isso, principalmente a partir do contexto organizacional, eu consigo gerar uma coisa que cada vez mais a gente vem se desafiando, que é a construção de sentido, né? E aí, quando a gente fala da aprendizagem contínua, e se eu gero sentido, eu estou gerando um propósito. E esse propósito, ele começa a trazer uma leitura mais clara do porquê. Do porquê é importante você continuar se desenvolvendo. Do porquê que aquele curso ou aquela formação que você fez alguns anos atrás, talvez ela tenha o seu grau de contribuição, mas talvez ela por si só já não resolva mais toda a complexidade do que a vida lhe coloca diante dela, principalmente no contexto corporativo, principalmente numa sociedade cada vez mais dinâmica, onde a dinâmica dos negócios elas vão se reinventando a todo tempo. O Alan comentou um pouco ali do setor elétrico, que é um setor bastante técnico, um setor bastante hardware, vamos assim dizer, né? Eu trabalho dentro de uma indústria que vive já há mais de 120 anos, nasceu de é uma indústria, né, há mais de 120 anos, que tem sim um traço bastante, vamos dizer assim, tradicional pela sua história, trabalha num segmento bastante tradicional, que é a produção de chás, mas ao tempo todo a gente se provoca dentro de casa numa dinâmica em que nós somos sim uma empresa centenária,
mas a gente precisa manter vivo o espírito de uma startup, ou seja, continuar aprendendo continuamente. E só tem uma forma de fazer isso, porque o maquinário não aprende, a instalação física não aprende. Ela absorve o aprendizado que a gente consegue estabelecer junto aos nossos colaboradores, junto aos nossos ativos, junto aos nossos parceiros, né? E por isso da criação de sentido do porquê que nós estamos evoluindo nessa direção. E aqui acho que tem um ponto importantíssimo que não é só para ajudar a organização a se desenvolver, é para ajudar você a se desenvolver. E a partir do momento que a pessoa se desenvolve, ela não se desenvolve sozinha. Ela traz consigo todo esse arcabouço do processo de desenvolvimento dela, colocando à disposição da organização. E ela se sente cada vez mais proprietária disso. Então, essa construção de sentido é fundamental. E na Leão, a gente vem buscando, sim, estabelecer trilhas de desenvolvimento contínuo. A gente investe bastante, sim, ainda em informações mais técnicas que se fazem necessárias, mas essa daqui, de uma certa forma, já está comoditizada. A gente tem investido cada vez mais naquelas competências mais softs, naquelas competências que conectam as pessoas com as pessoas, para que colaborativamente consigam encontrar soluções. E aí o Alan já fez uma provocação com a frase do Benjamin, que é que, além de aprender, como as pessoas colocam aquele aprendizado em prática e convocam outras para participar desse processo, para que esse aprendizado, de fato, gere um sentido de construção de resultado. Então, temos inúmeras iniciativas dentro de casa que partem para isso, e a gente pode falar um pouco mais à frente, conforme a gente for evoluindo na conversa. Mas, em termos de plano de fundo, é um pouco esse do contexto que a gente vem se desafiando, Maria Augusta. O que eu tenho visto e para mim, me depara, né, com a maior dificuldade hoje é que a gente estabeleça pensamento crítico e que traga uma análise crítica da situação, né, que a gente ensine também ou ajude esse profissional a pensar e trazer definições estratégicas, né? Quando eu trabalho com inovação dentro das organizações e tenho dito que inovação é feito de gente, né? Então a gente traz toda a visão da empatia, da ética, da possibilidade de prototipagem, de análise de erros e de revisão de rumo, de novas estratégias. A gente tem trazido um olhar da qual o aprendizado é fundamental, porque se nós mudamos o nosso celular a cada ano, se a cada 2 anos a gente quer ver um carro com mais dispositivos tecnológicos à nossa disposição, se a gente observa melhor a alimentação, vem trazendo isso pela tecnologia, mais uma razão da gente poder acompanhar enquanto esse ser crítico, que por mais que tenha inteligência artificial à nossa disposição, a gente ainda precisa desse algoritmo da vida para nos ajudar na tomada de decisão. Então, como que isso tem sido, como que vocês têm visto isso dentro das organizações, com esse profissional que chega hoje com um perfil voltado mais para a criatividade, inovação, a resolução de problemas complexos, né? Pensamento crítico, e que hoje, às vezes, está tão defasado no nosso ensino formal e que compete, por conta disso, as organizações suprirem essa latência que a gente encontra nos nossos profissionais e profissionais, né? Homens e mulheres, assim. Como que vocês têm visto isso? É uma demanda? Acontece realmente? Por favor, Alan, conta aí para a gente como que vocês têm trazido esse novo profissional ou essa nova profissional aí para dentro das empresas. Perfetto. No, io concordo sobre un concetto, acho que todos concordan, che a universidade non prepara para toda a vida, no? Quando iniziamo o nosso percurso, todo pensávamos, digo, vou estudar, aquele conhecimento será para toda a vida. Quem trabalha nas organizações sabe perfeitamente que nós nos reinventamos cada dia. Antes um pouco de falar de atração, de novos profissionais, de nova competência, críticas no futuro do mundo de trabalho, eu queria destacar digamos, a importância de criar um contexto cultural e organizativo para impulsionar aprendizagem contínua, no? Como falei antes, digamos, o conceito, a estratégia de aprendizagem contínua deve ser desenhada, digamos, com uma visão holística. Eu acho que uno dos ingredientes fundamentais para impulsionar essa cultura é seguramente uma organização ágil, uma organização baseada no trabalho multidisciplinário
e colaborativo. Na Enel somos 7.500, ¿no? 7.500 pessoas, muitas pessoas. Todos temos uma tendência em pensar que o conhecimento está fora da empresa, mas acho que é uma grande verdade que nós temos que aproveitar antes que todo o patrimônio de conhecimento importante de todos os colegas. É por isso que na Enel trabalhamos constantemente para criar um modelo de trabalho ágil, baseado em projeto, com muitos pontos de conexão entre as pessoas e colegas também de outras funções. Ecco, qual é o profissional para mim que vai ter maiores chances de crescer no futuro nas organizações? Si tratta di profissionais que desenvolvem uma visão end-to-end dos processos. Estar em contato constantemente com colegas de outras áreas para conhecer o trabalho de outras áreas, sicuramente uma vantagem competitiva importante. Depois, cada um decidirá qual tipo de conhecimento quer aprofundar e por quê. Mas ter essa visão geral do conhecimento, saber onde estão as informações, hoje é importantíssimo. Outro ingrediente fondamentale è sicuramente a cultura empresariale, in particolare o exemplo da lideranza. Sem líderes que promovem aprendizagem contínua, é muito difícil fazer o deployment de uma estratégia de aprendizagem contínua. Então, a generosidade do líder em compartilhar informações, conhecimento, em tolerar o erro, porque, voltando ao conceito anterior, se tenho que praticar e colocar em prática um novo conhecimento, a empresa deve ser também disposta a tolerar o erro por parte dos novos colaboradores. E a importância do feedback, porque se cresce, se aprende, se recebemos constantemente feedback costante. Outro ingrediente fundamental, as empresas tendem hoje a ser um pouco autorreferenciadas. Eu acho que outro segredo para impulsionar a aprendizagem contínua é olhar constantemente a evolução e os trends do mercado externo, boas práticas de outra empresa, benchmarking contínuo. Eu acho que o partido da aprendizagem contínua si gioca dentro di casa, ma si gioca também fora di casa, no? Quindi a conexão do ecossistema organizativo com o mundo dos stakeholders e das outras empresas, isso é fundamental. Então, acho que a criação desse contexto é muito importante, sobretudo em empresas grandes, em empresas multinacionais, onde a distribuição do trabalho tende a ser muito grande, no? Muito especialística. No? Isso é um pouco, acho importante destacar. E aí, Fabiano, como que é isso daí na empresa, na tua realidade do dia a dia na Leão? Legal, Maria Augusta. Acho que dá para pegar o gancho da tua provocação sobre como a gente fomenta essa criticidade dos profissionais dentro das organizações, somado justamente com o gancho que o Alan trouxe de que é importantíssimo, é fundamental que a gente tenha uma cultura que reconheça a importância dessa aprendizagem contínua e desse espaço para a criticidade. Para destacar, acho que aqui três elementos centrais, três elementos básicos, não são nem centrais, que, no meu ponto de vista, contribuem muito para a gente fomentar essas duas coisas dentro da organização, que são fundamentais, aqui concordando já com vocês e com a gente encara da mesma forma para o desenvolvimento dessa dinâmica da aprendizagem contínua. Acho que todo profissional deveria ter, né, no seu grau de interesse ali, três elementos básicos: curiosidade, vontade. E aí, sim, a organização tem um papel importante aqui de permitir que os nossos colaboradores, nossos ativos humanos aqui, eles também reconheçam a vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade permite com que você encare as coisas com esta curiosidade, com esta vontade, sabendo que você não sabe tudo. E sabendo que você tem muito a aprender. Né? E sabendo que você tem muito com quem trocar. Porque quando você não se reconhece vulnerável, você nem se coloca nesse espaço de aprendiz, porque você fica ali dentro dos nossos cercames corporativos de validação, ou de estar sempre sendo validado de alguma forma, de se colocar como o sabedor de tudo. Então, se assumir, né, vulnerável ali frente a uma determinada circunstância, pode parecer uma fraqueza individual corporativa dentro da tua competência.
E o que, de certa forma, é um atraso, gera aí uma série de dificuldades. Então, quebrar esse ego, quebrar essa síndrome do super-herói, né, se colocar vulnerável, se permitir aprender continuamente, é um papel importantíssimo, no meu ponto de vista, que a organização tem esse espaço de fomentar isso, e aí sim, né, gerar os espaços de contribuição para que a pessoa aprenda mais por meio de trabalhos colaborativos, ferramentas de formação, e aqui acho que tem um ponto central também, que é o quanto que as organizações provêm esse estímulo. Cada vez mais a gente tem visto que esse movimento de você prover um curso específico, de você promover um investimento na educação específica dos profissionais, isso já está sendo colocado um pouco mais de lado. Eu não estou dizendo que deixa de existir, mas está sendo colocado um pouco mais de lado. Por outro lado, colocar à frente do funcionário oportunidades que ele possa se autodesenvolver por meio de formações, e aí se valendo das tecnologias disponíveis hoje, por meio da construção de resultados por squads, por projetos, aonde você traz eventualmente um especialista para suportar esse time e você gera esse aprendizado, o time avança sobre isso e você consegue desenvolver, me parece hoje que são ferramentas que estão cada vez mais próximas da realidade atual e que conecta muito com o teu ponto inicial de provocação, Maria Augusta, que é tratar o adulto como adulto, que ó, você tem esta oportunidade, você tem a possibilidade de gerar valor sobre isso, você se conecta com isso? Se sim, como que a gente pode te apoiar para que você se desenvolva nessa direção e gerar esse protagonismo? E aqui, acho que tem um elemento central super importante de tudo isso que a gente está falando, né? E a gente tocou nesse assunto em algum momento aqui. A gente falou sobre as formações iniciais e isso, no passado, nos remetia muito para uma carreira que tendia a ser linear. E ainda existem as carreiras lineares, as carreiras especialistas, nada contra, porém, você tem no mínimo hoje mais 2, 3 movimentos de carreiras que você possa fazer, sejam elas expansivas, onde você vai conectando saberes, sejam elas disruptivas, onde você resolve fazer um turnaround em algum momento, porque você sabe que você tem espaço para contribuir por outra coisa. E aqui vem um outro fator importantíssimo que a gente precisa considerar dentro das organizações. Trazer esse senso crítico, trazer esses nossos saberes são fundamentais, mas como a gente investe no ativo que está lá dentro também, para que a gente consiga fomentar esse reskilling, para que a gente consiga fomentar esse upskilling e fazer essa conexão, seja ela geracional, seja ela de frentes de conhecimento. Então, aqui a agenda de diversidade é fundamental para uma organização que quer desenvolver um conceito, uma cultura forte de lifelong learning, para que a gente consiga fomentar o desenvolvimento das pessoas. E aqui só para fechar, né, por que isso é tudo importante, inclusive essa visão de carreiras? Se a gente pegar da década de 40 para cá, a gente acrescentou no mínimo 30 anos na nossa expectativa de vida. E a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, dizer que a formação que eu tive lá com meus 25 anos vai me sustentar até os 70, 70 ou mais, onde eu pretenda seguir produtivo, é pensar muito pequeno dentro da nossa potencialidade, né? Então, a gente sim tem que estar expandindo, a gente pode fazer turnarounds de carreira, e a gente, como organização, deveria abrir cada vez, rever os nossos processos para ver o quanto nós estamos receptivos e fomentando esse tipo de caminho dentro da organização. Isso também é contribuir para essa aprendizagem contínua dos profissionais dentro de casa. Eu sempre comento muito, assim, que eu gostaria, já te passo a palavra, Alan, só para concluir, pegar esse gancho, que uma das coisas que eu acho incrível é que a gente ainda não tem a capacidade de observar um profissional, ou seja ela em qualquer gênero aqui, quando eu falo, mas que a gente possa dizer assim, olha, você chegou no topo da organização e não é por um processo de liderança que você vai ter uma promoção, mas a gente tem aqui opções em parceria com outras empresas de te transferir para outra área, né, para outra empresa em si. Eu acho que vai ser uma maturidade incrível quando a gente conseguir observar que esse apoio no aprendizado contínuo pode passar, inclusive, daquele profissional não ter mais espaço dentro da nossa organização, mas ainda temos um preconceito quanto a isso e não temos um tratamento, né? Em tudo que eu tenho visto e conversado e provocado, principalmente nas áreas do RH ágil que eu tenho trabalhado aí nos últimos 4 anos, a gente ainda não tem muito um processo de como que eu atraio esse profissional, mas a gente não tem uma análise de como que eu posso chegar e dizer assim, olha, a Maria Augusta chegasse no topo, nós vamos fazer um processo agora de retirada da organização, mas já temos outras aqui para te indicar, que querem um profissional com seu perfil. Então, eu vejo que isso passa também por uma maturidade dessa gestão do conhecimento e dessa transparência que vai acontecer e que nós precisamos encarar. Não é? Porque eu mesmo, trazendo essa tua posição, Fabiano,
Se eu for, de vez em quando tem gente que ainda me pede o meu certificado de graduação. Eu digo, gente, o que é que isso vale? Nada, né? Não vale nada. Porque o que eu estudei naquela época, um país totalmente diferente hoje, tecnologias que nós nem comentávamos que tem hoje, né? Então, mas ainda assim, às vezes nos falamos que qual é a sua formação? Gente, um dia eu fiz uma faculdade de administração, mas não é o que me reflete hoje, né? Absurdamente não é nada daquilo que me reflete. Então, Alan, passo para ti para continuar essa nossa provocação. Eu também queria pegar o gancho das carreiras que são cada vez mais horizontais, não verticais, não? Horizontais para depois se tornar novamente verticais. Acho que isso. No, queria um pouco compartilhar as ferramentas que temos na Enel para promover essa contínua osmose de conhecimento entre áreas e pessoas, não? Seguramente a mobilidade é uma das ferramentas que estamos utilizando para impulsionar também a estratégia de aprendizagem contínua e utilizziamo muito na Enel una ferramenta che si chiama Shadowing, ¿no? Que é acessível a todos os colaboradores, onde cada colaborador pode decidir de ser a sombra por 1 o 2 semanas de um colega de outra área, ¿no? E esses momentos de compartilhamento também ajudam o colaborador a aprender novo conhecimento, mas também a decidir, a tomar uma decisão sobre o seu futuro, não? São momentos de experimentação importantes. E destacaria também um tema, digamos que eu acho que essa passar de um modelo de treinamento tradicional para um modelo de aprendizagem contínua requer também, digamos, um novo protagonismo por parte do colaborador. In alguns casos na Enel o colaborador participa diretamente na escolha do treinamento que considera necessário para o seu desenvolvimento. Décadas atrás existia esse conceito top-down, a empresa decide que aprender. Hoje acho que é um movimento interessante esse protagonismo do colaborador em decidir junto com o seu gestor que tipo de treinamento e que tipo de experiência quer vivenciar para crescer, não? Porque aprender ao final é crescer. Então, ferramenta muito importante que recomendo a todas as empresas, promover a mobilidade, também utilizar mentoring, shadowing para promover contaminação e troca de saberes e conhecimento e protagonismo das pessoas na definição do próprio plano de desenvolvimento, que inclui naturalmente também experiências e treinamento. E como tem sido o resultado? Qual é? Eu sempre fico muito atenta no nível de desistência ou de não conclusão das atividades, ou aplicabilidade, Alan, que eu sempre pergunto, quando que nós não teremos mais uma avaliação de reação, mas teremos, depois de 3 meses, a seguinte pergunta: qual foi o grau de aplicação que você teve com tal capacitação? Sabe? Coisa assim, como que eu trago para a prática, o que mudou a sua vida, que processo você alterou no seu dia a dia, mas que a gente acabe com essa avaliação de reação que não nos leva a nada, faz de conta que foi feito e que não vemos uma efetiva mudança no nosso contexto da empresa. Sì, non è facile medir esse impatto, però con certeza posso afirmar, digamos que eu entrei na empresa 20 anos atrás. Existia um certo medo de sair da zona de conforto. Hoje, através dessa ferramenta, eu acho que temos um pouco diminuído esse medo, não? As pessoas entendem que ampliar o próprio conhecimento, ampliar o próprio networking é crucial pela própria carreira, não? Porque é importante também voltar ao conceito que mencionou antes Fabiano, não? Carreiras horizontais, verticais. Hoje, quem cresce na empresa e quem tem nas empresas e quem tem mais chances e oportunidade de crescimento em posições top são efetivamente as pessoas que têm acumulado no próprio currículo mais experiência, e sobretudo uma experiência transversal, não?
Cuando decidimos, ¿no?, quién va a ocupar aquel cargo, esas son consideraciones que noi hacemos y reflexiones que compartimos, ¿no?, a nivel de alta lideranza. Entonces, digamos, sí, como falei antes, aprendizaje en continua ayuda a empresa, ma ayuda e acelera también a carrera de las personas. Si posso compartir una mensagem positiva para toda a nossa audiência. Muito bom. Fabiano, estamos chegando ao final, estamos começando a partir para o nosso encerramento. Diante disso, o que é que você coloca aí para a gente? Eu vou tentar pegar aqui, resumidamente, aí o gancho do Alia, falando um pouquinho sobre, né, a estruturação disso dentro de casa e os movimentos que isso gera do ponto de vista de resultado. A gente tem as ferramentas tradicionais, hoje a gente está investindo cada vez mais em plataformas digitais de autodesenvolvimento e fomentando essas trilhas de desenvolvimento, né? Então acho que isso tem gerado aí resultados bastante interessantes e bons avanços. Exemplo, tá? Hoje, desde que a gente partiu para esta dinâmica mais virtualizada sobre as nossas plataformas de autodesenvolvimento e fomentando muito essa dinâmica de autodesenvolvimento, eu aumentei cerca de 500 vezes as horas homens treinadas, até porque eu consegui alcançar um público que eu não tinha a mesma disponibilidade de alcance, que é justamente o nosso time operacional, que está em linha de produção, o nosso time comercial, que muitas vezes que está mais capilar, não tinha os mesmos acessos, as mesmas estruturas de treinamento, a dinâmica de planejamento e de disposição deles era bem diferente, e agora a gente consegue trabalhar com uma lógica on-demand, com micro-learnings, enfim. Então, esse processo tem evoluído muito. Mas, para além disso, acho que tem algumas outras revisões de processo, e trazendo, né, o envolvimento de toda a organização, em particular o RH, fomentando isso junto aos gestores, que eu acho que tem feito uma grande diferença. Né? A gente tem trabalhado muito com times prioritários para resolução de problemas específicos e com abordagens multissetoriais ou multifacetadas ali de conhecimentos para aquelas soluções e sempre promovendo a exposição desses times para toda a organização, seja por uma plataforma de comunicação, seja por momentos específicos, e isso faz com que as pessoas ampliem muito a sua zona de conhecimento com essa transversalidade que o Alan comentou ali, que é super importante, e também de exposição. Quando a gente faz as nossas discussões de talent, né, uma coisa que a gente tem provocado muitos gestores, e pode parecer meio básico o que eu vou dizer, mas na prática não é, né, quando a gente fala assim, olha, como que está o processo de desenvolvimento dessa pessoa, como essa pessoa se enxerga nesse processo de desenvolvimento, quando a gente pensa num próximo passo da carreira dessa pessoa aqui dentro de casa, para onde a gente olha? E geralmente as visões tendem a ser mais estreitas, né, mais lineares, né, ou seja, dentro da mesma área. A gente fala, poxa, mas o que essa pessoa sabe fazer? No que ela é boa? Por que só aqui? Por que né, um cara do comercial tem que fazer uma carreira linear no comercial? Um cara de finanças tem que fazer uma carreira linear em finanças? Um cara de RH tem que fazer esse caminho sempre linearizado? Por que não em outras? O que essa pessoa sabe que pode eventualmente contribuir com outras direções, né? Quando eu, enfim, comentei que eu já estou há quase 13 anos na Leão, eu sou uma prova viva disso, né? E é onde eu vou chegar. Hoje, as posições de liderança que a gente tem, sim, você tem um grau de oxigenação, mas mais de 70% das posições de lideranças hoje são preenchidas com os nossos processos sucessórios internos, né? Eu mesmo entrei na Leão numa área de sustentabilidade lá há 13 anos atrás, já passei pela área de qualidade, já passei pela área de meio ambiente, já passei pela área de comunicação, hoje respondo pelo jurídico, pelos recursos humanos, por tecnologia e informação, por RH, enfim, então e a minha formação também, ela tem backgrounds diferentes ali, então assim, é isso que a gente movimenta na Leão e é esse o resultado que a gente absorve, né? A gente consegue ter um pipeline de sucessão bastante expressivo que carrega a cultura da organização, né? E quando a gente faz as nossas pesquisas de pulso, que hoje a gente tem adotado muito mais esse caminho, e pergunta, e a gente faz essa pergunta literalmente dessa forma, né? Você acredita que você está num lugar onde você consegue se desenvolver? A gente tem mais de 90% de favorabilidade de retorno dessa resposta. Uhum. De todos esses movimentos que a gente gera, né? Então aqui é o que eu falo, a organização hoje consegue criar este clima de aprendizagem contínua, ampliando o potencial das pessoas. E para fechar, acho que aqui deixando o meu recado, né, de fechamento, que acho que é um pouco dessa questão que eu falei da atitude, da vontade, né, e aqui eu carrego muito isso comigo, né, a gente sempre tem uma escolha no processo de aprendizagem contínua, e a frase que eu carrego comigo sobre essa escolha é, eu preciso escolher se eu quero ser uma viúva do passado ou um aprendiz do futuro. Então, a minha escolha está sempre muito bem endereçada aqui de buscar sempre ser um estagiário, um aprendiz do futuro, me colocando nesse lugar de um eterno
curioso e buscando mais aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, é um pouco isso que a gente fomenta dentro de casa também. Muito bom, Fabiano. Alan, passando agora o nosso encerramento já, fazendo nossa palavra final, passa muito rápido o tempo, né, gente? Por isso a necessidade dessa observação do aprendizado contínuo, porque o tempo voa, né? No, è un argomento molto, molto interessante, podríamos falar por horas, debatir sobre isso. No, tema curiosidade intelectual che menzionò Fabiano, è sicuramente una competenza do futuro, no? È una competenza che io diria che desperta outras competências. Então, a mensagem que quero passar para a nossa audiência, sobretudo os jovens, sejam curiosos, porque a curiosidade é o motor da evolução das empresas e dos indivíduos. Muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer a todos essa nossa audiência que esteve aqui, lembrar dessa doação da Casa Hope, que está aqui o QR Code, vai ficar permanente. A qualquer acesso que vocês tiverem a essa fala nossa, vocês podem acessar e ajudar essa grande causa. E, complementando a palavra de vocês, eu tenho visto que nós precisamos de senso crítico, capacidade de resolver problemas complexos e, principalmente, uma visão investigativa para não disseminar mentiras ou fake news, que tem sido um grande problema, isso também tem acontecido dentro das organizações. Então, vá para a fonte, vá para a primeira origem, veja de onde que surgiu, tire o seu pensamento crítico, tome a sua decisão e vamos espalhar essa visão, principalmente da verdade e do amor, que tem sido tão fundamental nas nossas organizações. Com isso, então, agradeço aqui a presença de todos, essa oportunidade que nós recebemos aqui da Melhor RH, a confiança depositada, e encerramos aqui o nosso debate. Muito obrigado. Obrigadão, gente. Obrigada a todos, pessoal.